Gente, vamos começar então? Meu nome é Márcia, eu acho que a maioria aqui me conhece, sou esposa do Dag. E, como empreendedora, eu criei 3 empreendimentos para a vida eterna, cujo capital espiritual foi para a vida eterna. Né? O nome deles é Daniel, Sara. Sempre quando eu falo disso, acontece isso. E Vitor. Né? E por isso que eu quero dizer que Deus nos criou para ser empreendedoras. Né? Aí agora eu vou apresentar minha amiga. A maioria também me conhece, né? Meu nome é Vanilda, eu sou esposa do Rainer Davi. Eu também fiz um grande investimento, pelo menos eu acho que foi o melhor que eu fiz na minha vida. Incentivo todos vocês, porque o resultado disso é alegria, é desfrutar da palavra de Deus na nossa vida. E, então, nós investimos também, eu e meu marido juntos, no meu filho Vitor, que é esposo da Sara, e o Arthur, né, que também é posicionado no Senhor, está até comprometido aí já, pensando em casamento, mas é isso. Então, assim, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado oportunidade, né, e eu acho que nós precisamos investir com zelo nessas coisas, amém? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que assim, o título desse tempinho que a gente vai ter aqui, esse bate-papo, deveria ser assim, mulheres que cooperam com os maridos empreendedores. É claro que a gente acaba sendo empreendedora, né? Não tem jeito, né? Deus nos criou para isso. E eu queria começar na palavra, em Gênesis 1, de 26 a 28, porque eu penso assim, que Deus, Ele nos criou com um propósito. E o que a gente tem mais percebido assim é que as mulheres elas não conhecem o seu propósito, no geral. E aí o mundo aí está um caos por causa disso, né? Porque as mulheres não sabem. E às vezes no próprio meio cristão, muitas vezes as mulheres também não entendem o seu propósito, não têm a sua identidade. E isso aí é o que mais atrapalha tudo, né? Então eu queria começar dando essa basezinha. Qual é o nosso propósito? Para que Deus nos criou? Quando eu casei com o Dag, antes de me casar, o Senhor já tinha me falado sobre propósito. Depois, lendo livros e estudando a palavra, eu fui colocando isso no papel. Né? A gente lê um livro que bate aquilo que Deus falou com a gente. Né? Eu li muito Miles Monroe, não sei se vocês conhecem, é muito bom. Ele fala muito sobre o propósito da mulher. E outros livros, e foi batendo com aquilo que eu tenho vivido. Vanilda também. Nós estamos aqui juntas, tá, amadas? Ela pode me interromper a hora que ela achar que deve. Então, eu vivi isso, eu sempre entendi isso, mas não colocava no papel, mas eu entendi que eu sempre fui criada para estar junto com o Dag. Nem acima e nem abaixo. Antes de vir para cá, eu estava orando e falei, Senhor, o Júnior nos convidou, né, para falar sobre isso. Eu falei, gente, o que nós vamos falar? E o Senhor, durante esse tempo que eu estava orando, o Senhor me falou assim, fala sobre o propósito, porque a maioria das mulheres não conhece. E outra coisa também é que, por não conhecer, a gente fica perdendo muito tempo, né? E não coopera com os maridos naquilo que Deus tem para eles. Então, em primeiro lugar, vamos colocar essa base aí. Gênesis 1, de 26 a 28. Você podia ler para mim. Não, eu vou, Nilton. Gente, já passamos dos 50, não foi meio difícil. O meu está na fase de droga. E a Sarinha copiou aqui para mim em lápis, então fica difícil ver aqui por causa da luz. Olha só. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra,
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, gente, Deus criou o homem e a mulher. Criou o homem e, a partir do homem, tirou a mulher e deu a mulher para o homem. Então, Deus deu uma visão para o homem, uma visão: dominai a terra. E depois ele tirou a mulher do homem. Engraçado que isso a gente lê e nunca... Aí uma hora cai a ficha. Aí Deus tirou a mulher e deu ao homem para ser cooperadora. Mas só que tem um detalhe. Deus deu a visão do homem passou a ser a visão da mulher. Né? Então, o que acontece? Acontece que é para o homem e a mulher, eu creio que é no próximo versículo, 2, 18 a 24, vê se é esse versículo, onde Deus cria a mulher. E Deus criou a mulher e o homem para dominarem juntos. Então, aí muda um pouco. Quer dizer, então, Deus deu a visão para o homem e a mulher dominarem a terra, encher a terra e dominar. Não só o homem, mas a mulher. Então, antes de falar um negócio, após a queda, o que aconteceu com a queda? Lê a parte da queda aí. Aqui, ó. Peraí. Lê 2, 18 a 24. Não, tá bom. Pode ler esse 2, 18 a 24, depois eu vou ler sobre a queda. Antes da queda ainda, Deus criou a mulher e foi ideia do Senhor. É isso que eu quero dizer. Foi ideia do Senhor criar a mulher. Vocês vão ver agora. É para gravação. 2:18. Então declarou Yahweh, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida o trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahweh, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Essa passagem tão simples, mas que mostra assim, que a mulher foi tirada para ser cooperadora do homem. Homem e mulher têm a constituição física diferente. O homem, ele é doador e a mulher é receptora. Depois a mulher vai doar, né, filhos. Mas o propósito principal do Senhor é manter um relacionamento de amor com Deus sobre nós e exercer domínio sobre a terra. Aí eu estava achando engraçado, porque quando a gente não conhece o propósito, a gente confunde tudo, né? A gente quer passar por cima, a gente quer ser o que Deus não nos chamou, mas é lindo quando nós entendemos esse encaixe do homem com a mulher. Eu viajei, cheguei ontem, né? E estava no voo de São Paulo para cá, e eu achei interessante. Eu estava na janela, e Dag do meu lado, e fiquei olhando lá para baixo a terra. Na chegada aqui para Vitória é lindo, né? Aí eu fiquei olhando e falei, gente, que lindo! As montanhas. Eu estava meditando sobre isso, que a gente vai compartilhar aqui, e fiquei vendo as montanhas, os lagos, as nuvens, parecia que tinha um espelho, assim, era tão maravilhoso. E fiquei pensando, gente, Deus nos criou para dominar tudo isso, juntos, homem e mulher, né? E pensando assim, que Deus criou o homem e a mulher para eles tirarem da terra o que tem de melhor, para descobrir riquezas. Aí eu fui pensando assim, então Deus me chamou para estar com meu marido, para nós dois juntos, em conjunto,
criar coisas maravilhosas, como o homem é criativo e como a mulher coopera para que ele seja criativo. A mulher foi criada para cooperar com o propósito de Deus na visão. Ela foi criada para ela deixar o homem ser tudo que Deus tem. E, em contrapartida, o homem vai olhar para a mulher e vai deixá-la livre para ser tudo que ela é. Eu e o Dag sempre criamos nisso e cremos, né? Que Dag sempre me deixou livre para ser tudo que Deus tem para mim. E eu sempre deixei Dag livre para ele ser tudo que Deus tem para ele, cooperando. Então, Deus, aqui em Gênesis 2:18, ele fala que Deus criou a mulher como auxiliadora. E lá tem um versículo que, no 3:12, ele fala que Deus criou a mulher como companheira. Então, a mulher, quando ela é companheira do marido, e ela é auxiliadora e companheira, na verdade, completa o que Deus quer para o homem e a mulher. É isso que você está falando. E, na verdade, quando isso acontece, na verdade, a gente começa a ver a plenitude de Deus. O homem e a mulher começam a viver a plenitude de Deus. Que esse foi o propósito de Deus aqui no início. Porque, na queda, a mulher ela ficou rixosa, resmungona, insatisfeita, todas essas coisas que a gente até luta contra, né? Então, houve essa queda, né? Então, a mulher, Márcia vai falar um pouco sobre isso. Mas, quando a gente entra com as duas coisas, que são características que Deus deu para a mulher, na verdade, a gente consegue desfrutar dessa plenitude. E isso é maravilhoso. Então, o resultado é a vida de Cristo estampada em nós, na nossa casa, no nosso trabalho, para onde nós formos, principalmente os nossos maridos, que são empreendedores e são homens que têm ideias brilhantes. Eles não são normais. Eu falo que meu marido não é normal. Então, assim, é muito fora do que a gente vê. Então, assim, só consegue desfrutar se você tiver essa posição. Entender essa posição, você consegue desfrutar dessas coisas. Amém. E eu estava falando que lá no avião, de repente, estava levantada aquela mãozinha do avião, não tem da cadeira? E aí, eu olhando assim, o Dag, Loura, olha isso aqui. Quando eu olhei, tinha uma tomada para colocar um negócio de iPad, não sei o quê. Eu falei, gente, eu nunca ia pensar sobre um negócio desse. Como é que ele viu isso? Porque ele é curioso, né? Deus criou, o que eu estou querendo dizer é que Deus criou o homem diferente, mas em funções diferentes, né? Então, às vezes, a gente não entende isso e começa a lutar, né? E aí, quando houve a queda, em Gênesis 3:6-19, todo mundo conhece essa parte, não preciso ler, né? Aí Deus falou para a mulher assim, agora, né, caída, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Lembram disso, todo mundo? Mas o que acontece? Na verdade, o que Deus estava falando? Olha, porque vocês pecaram, você tinha tudo comigo, vocês estavam bem um com o outro, vocês andavam em time, ali, cumprindo o propósito, usufruindo de toda a beleza do Senhor, de todo o Éden, toda a riqueza. Só que, como vocês caíram, o que vai acontecer agora? Vocês estão na carne. Isso aí é uma paráfrase, tá, gente? Então, agora, o homem vai ficar tentando te governar. E a mulher vai ter, no marido, a sua validação. Agora, antes a mulher, o valor dela era em Cristo, a identidade dela era em Deus. A mulher estava tranquila. Só que agora, com a queda, o que aconteceu? A mulher vai estar constantemente lutando com o marido para validar a sua vida. Só que nós, em Cristo, não estamos como mulheres caídas. Nós fomos resgatadas pelo Senhor a essa posição inicial. Então, nessa posição, ele é líder e eu sou co-líder. Então, nessa posição, eu tenho responsabilidade 100% e meu marido tem responsabilidade 100%. E no mundo aí, o que está acontecendo? As mulheres estão competindo com os maridos. Elas querem ser mais, não, porque meu marido... E aí estão na queda. E muitas vezes nós também, como cristãs, não entendendo esse propósito, não sabendo isso, a gente começa a competir com o marido, a gente começa a esperar nele uma coisa que é em Deus.
Nós queremos ser aprovadas por Ele, sendo que Deus já nos aprovou. E aí a luta começa. Vamos ler esse versículo, vamos lá. Gênesis 3, de 6 a 19. Ai, grudou aqui. 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram-se folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahweh, Deus, que estava passando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então Yahweh Deus determinou à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher, sentenciou o Senhor: Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: Porque escutastes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi de comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo. Pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Deu para entender, gente? Então, por não entender isso, a gente fica naquela luta. E Deus colocou o homem como cabeça da mulher. E a mulher como submissa ao homem. É uma submissão, é estar sob uma missão. Engraçado que isso foi a maior luta, né? Muitas mulheres não entendem isso e falam: então nós somos menores. Não. Em Colossenses... Espera aí, ai meu Deus, onde está esse versículo? Tem um versículo em Colossenses que fala assim que... 3:11. Não pode haver grego, judeu, nem homem nem mulher, mas são todos um no Senhor. Então, no Senhor, tanto o homem como a mulher são iguais. Mas Cristo é tudo em todos. Leia aí para mim. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E eu, quando eu me casei, eu sempre entendi isso. Eu entendi que o meu papel era cooperar com o Dag, para que ele seja tudo que Deus tem para ele. Então, em todas as coisas eu olhava e eu... Um exemplo, por exemplo. Um exemplo simples, mas prático, né? O Dag, uma vez, eu estava grávida do Vitor, com 8 meses, né? Quase para dar à luz. E o Vince chegou e falou: Dag, eu queria que você fosse para Cuba comigo, e ficar uns 20 dias em Cuba. No meu coração sempre tive esse negócio assim: Deus me chamou para estar do lado, para incentivar, para erguer a vida dele. Aí ele chegou: Loura, eu acho que assim você vai estar ganhando o neném, eu não sei, eu estou com receio de ir. No fundo eu também estava, mas eu falei assim: não, vai. Por quê? Porque ele indo,
ele vai expandir a visão. E a nossa visão sempre foi o reino de Deus. E ele foi e eu fiquei. Gente, eu quase escabelei, puxava o cabelo, porque tinha mais os outros dois, né? E os irmãos cooperaram muito comigo. Mas eu sabia que ele, estando lá, ia ampliar a visão. Da outra vez também, a gente ia para a Argentina e ia ter um congresso. Eu estava grávida do Daniel. Esse foi o primeiro. E Dag falou assim, eu acho que melhor a gente não ir, não, porque você com 7 meses é perigoso. Eu, não, vamos embora. Por quê? A minha visão era assim, eu quero Dag junto com esses homens, eu quero Dag... Né? E outras vezes também de viagem assim, eu fico, eu dou conta. Eu não ficava assim, eu não estou indo, eu não posso ir. Eu vou ter que ficar aqui. Não, fica aqui comigo. Não, eu liberava a vida dele. Quantas vezes isso ocorreu? E eu vejo quanto Dag tem crescido. Né? E eu tenho continuado a crer nisso, que eu sou cooperadora dele para ele expandir a visão. Eu lembro assim também da mulher de Provérbios, né? Porque a mulher, gente, nós somos boa para os nossos maridos. Eu sempre pensei assim, eu sou boa para o meu marido. Deus me criou para... E ele falou assim, é muito bom. Nós precisamos ter essa visão, que Deus nos colocou juntos para um incentivar o outro. Mas como eu estou falando para as mulheres, eu vou falar só o nosso papel. E nós somos boa. Deus falou assim, é muito bom. Né? Então, nós temos que crer isso. E... Outro exemplo. Outro exemplo disso foi quando nós estávamos na IPESA ainda e faliu, né? Dag já até compartilhou isso várias vezes. E estava uma situação muito difícil. Várias pessoas já passaram por isso, não ter o salário, né? Muitas daqui já passaram. E eu pensava assim, aí Dag estava preocupado, Jackson, todo mundo preocupado lá, né? Rosane, Jackson e Dag. E eles tinham que ir para São Paulo para vender uma máquina. Não vou falar nada, só vou dar um resumo. E eu estava em casa orando, falei, não, Senhor. Eu comecei a colocar nas mãos do Senhor, como sempre, né? Colocando aos pés do Senhor, sabendo que Deus estava acima disso. E Dag um dia chegou, falou, não, nós vamos lá. Fomos lá em São Paulo e eles falaram que não iam dar o valor que a gente está pedindo. E quando ele chegou, eu estava orando e Deus falou para mim assim, fala para eles assim, que eles têm que olhar não como gafanhoto, mas como Davi olhou para Golias. Deus está acima disso. Aí eu cheguei, Dag abriu a porta, chegou, eu comecei a rir, ele falou, você está doido? Ele falou, Loura, você está doida? Eu falei, não, Dag, Deus me falou... Fala para o Jacques e a Rosane, vão lá e pede, por exemplo, 250, pede 300. Aí ele, Loura, eu falei, não, vocês têm que olhar como Davi, não como Golias. Resumo da ópera. Eles foram lá, pediram os 250, Dag falou assim, nós não tivemos fé para pedir 300. Acabou que depois aconteceu outra coisa, que foi 300 mesmo. E o que acontece? O pessoal de lá estava blefando e eles queriam mesmo a máquina. E, bom, aconteceu tudo como o Senhor queria, né? Aí eu fico pensando, como eu entendo o meu papel como mulher, eu fui animando o Dag. Mas se eu não tivesse esse entendimento, eu ia estar dizendo, ai, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Não tem salário. Ou cobrar dele alguma coisa, né? Então, assim, está vendo como é crucial nós entendermos isso? E outra coisa também, gente, nós precisamos olhar o mundo segundo os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor é esse aqui. Nós somos cooperadoras, não somos menos nem nada. Então, nós precisamos olhar as coisas com os olhos do Senhor, né? Na verdade, Deus está falando isso desde ontem. Na verdade, eu creio que Deus está nos falando isso desde ontem. Pelo menos eu já entendi o recado umas 3 vezes. Ontem Deus usou um irmão para falar isso, aquele irmão lá na frente hoje, né? Então eu creio que Deus está colocando isso. A gente não vê mais como os olhos humanos, mas com os olhos do Senhor. Sobre a questão da economia, sobre investimento, a questão das missões, né, dessas ONGs que os irmãos têm montado, né? E a gente tem que olhar com os olhos do Senhor, porque aí a gente vai conseguir ter uma visão ampla. Amém? Vanildo falando isso, lembrando que ontem o Paulo falando, eu falei, nossa, ele falou tudo que a gente estava querendo, né?
muitas vezes a gente só ressalta os defeitos dos nossos maridos. Eles têm defeitos como nós também. Mas eu quero olhar para o meu marido não mais segundo a carne, mas segundo o Senhor. O marido mais difícil, que está mal até financeiramente, você pode ser aquela mulher que vai erguer a vida dele, realçando o que é correto. Não é mentir. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas elogiar o marido. Ele vive de elogio. Deus criou o homem, ele precisa do nosso elogio, tá? Então, os defeitos, você vai... Está rindo, né, Regina? Mas você vai para os pés do Senhor e coloca diante do Senhor. Já tive muitas experiências a respeito disso. O Dag tem defeitos, como eu também tenho muitos defeitos, mas eu sempre, minha cabeça, eu falei, não, eu quero realçar o que é de Deus. O que não é, o não eu já tenho, está ali, deixa quieto que eu vou para os pés do Senhor. Senhor, aqui, ó. E o Senhor vai trabalhando nele, mas isso também, se não trabalhar, não tem problema. É só para a terra. Aqui nós estamos aprendendo. O que vai valer é para a vida eterna, né? O que é para a vida eterna. E eu penso assim que nós, como mulheres, nós podemos fazer muito, porque Deus nos deu talentos para cooperar com os nossos maridos e através deles, e também através da nossa vida, fazer muitas coisas na terra, né? Deixa eu ler uma frase que eu achei bem legal, que a mulher ela pode ser incentivadora do homem. Mas também a gente pode deixar o nosso marido lá e viver a nossa vida, mas muitas vezes o que o marido quer é só um café da manhã com um ovinho. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz tantas coisas, deixa tanto o marido para lá, mas tudo que ele quer... Aí eu quero dar um exemplo de uma mulher que eu conheço, que tinha um marido, ele era muito inteligente, podia prosperar muito, mas a mulher era uma mulher rixosa. E o que acontece? Tudo que ele queria era chegar do trabalho, que ele chegava às 5 horas, tudo que ele queria era chegar e ter uma cervejinha na geladeira, que ele amava tomar aquela cervejinha. Ele só queria isso. Ele era um homem pacato, mas com muito potencial de crescimento. Mas essa mulher era uma mulher rixosa. E ela sempre, não, se chegar 5 minutos atrasado, não, você chegou atrasado, você isso. E ele foi minguando. E o que acontece? Aí apareceu uma outra mulher que entendeu que ele só queria cervejinha. Entendeu isso? E o que aconteceu, gente? Esse homem largou essa primeira mulher e foi morar com a outra mulher, e todo dia que ele chegava estava lá a cervejinha. Em outras palavras, nós somos feitos para cooperar com os nossos maridos. Não é para fazer nem a nossa vontade. E a nossa vontade acaba sendo feita porque o Senhor é muito bom. Em tudo que eu cooperei na vida do Dag, eu recebi em troco, porque eu estou trabalhando, eu estou cooperando com um homem que é uma carne comigo. Eu estou trabalhando com a minha carne. Eu estou cuidando da minha carne. Isso redunda em bênção para mim, né? Então, as mulheres se assustam muito. Eu tenho que até ter cuidado com o que eu falo, que elas se assustam muito quando a palavra diz assim, que é Deus falando. Mulher, você foi tirada do homem para completar o homem. Parece que as mulheres hoje em dia ficam assim, não, isso é feminista, isso é machismo, isso é não sei o quê. Mas não é. Os dois são um. E elas não compreendem isso. Então, uma mulher como incentivadora, ela é co-líder. Nós somos líderes juntos com o marido. Compartilha a visão e trabalha com ele para realizar essa visão junto com ele, para cumprir aquilo para o qual eles foram criados. Isso é tremendo, né? Ela considera quem ele é e expande isso. Então, ela tem prazer. A mulher de Provérbios 31, né, que a palavra fala sobre isso, ela faz bem ao homem todos os dias da sua vida. Ela faz bem. Eu sempre pensei nisso aqui. Eu quero ser... Claro, gente, eu não sou perfeita, nem Vanilda, nem ninguém é. A gente falha. Mas eu quero dizer para vocês que minha visão sempre foi essa. Eu vou fazer bem para ele. Eu quero fazer bem, né? Meu marido é um projeto de Deus na minha vida. Nós dois juntos somos empreendedores. Então, eu quero fazer bem todos os dias da vida
do meu marido. Eu quero... Esses dias eu fui num local aí, né, compartilhar, e falei para uma irmã que ela estava com dificuldade com o marido. Foi até engraçado. No final da conversa, de tudo, eu vi que ela estava assim, bem obstinada, né? Não, porque meu marido isso... Aí eu cheguei para ela e falei assim, minha querida, logo na hora que eu estava indo para pegar o avião, eu falei, minha querida, seja de tal forma que o seu marido, quando chegar no céu, vai falar assim, Senhor, muito obrigada pela mulher que tu me deste. E não assim, Senhor, a mulher que tu me deste, né? Aí ela falou, nossa, tomou um susto, porque muitos maridos estão falando assim, meu Deus, a mulher que tu me deste. Seja aquela mulher que marido, que Deus vai, que ele vai falar assim, Senhor, muito obrigado pela mulher que tu me deste. Eu quero ser assim. Quero que Dag chegue lá no Senhor e fale, Senhor, poxa, valeu, hein? Muito obrigado. Essa é a nossa posição, né? E o crescer como empreendedor, nós estamos juntos, nós podemos atrapalhar como cooperar. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Porque, na verdade, o que Deus colocou para a gente compartilhar com vocês, se isso aqui cair no coração de vocês, está ótimo. Que é quem vocês são diante do Senhor. Líderes junto com o seu marido. Né? Companheiro. O que é um companheiro? Você falou que tinha duas coisas. Companheiro, fala aí. Não, companheiro, então, é aquela pessoa que cuida, que está junto, né? Por exemplo, na criação de filhos, eu tenho 100% de responsabilidade. O Dag tem 100% de responsabilidade. Então, muitas vezes a mulher não entende, porque ele é o cabeça, ele é totalmente... Não, faça a sua parte. Meu marido é isso, não importa. Faça a sua parte. E o Senhor vai honrar a tua vida. Né? Ela está pedindo para eu repetir aquela parte. Que a diferença, né, de auxiliadora é aquela que dá o socorro. Né? Ela auxilia, ela corre. Né? Então, essa é a primeira colocação. E a segunda é uma característica do companheirismo. Então, essas duas coisas juntas, né, Márcia, que eu falei lá no início, elas fazem com que a gente desfrute dessas coisas do Senhor. Toda promessa. Aí a mulher, ela não concorda com a visão, ela quer ter uma visão diferente do homem. O homem... Nossa, gente, você não tem ideia de como é a cabeça do Dag. Já sabe que é grande, mas você sabe por quê. Gente, ele vai, né? Mas, muitas vezes, o que acontece? Algumas vezes, eu vejo que ele vai entrar numa fria. Mas eu falo assim, eu vou orar. Eu não estou em paz. Graças a Deus, Dag me ouve. Ele chega e fala, Loura, eu estou com esse, o que você acha? Eu vou orar, porque eu não estou em paz. Às vezes, ele tem um empreendimento dele, e eu não vejo perigo, mas, ao mesmo tempo, assim, vamos ver, né? Estou junto, não importa. E se der tudo errado, não importa, Dag, eu estou junto. Por quê? O homem quer saber se você está junto. Estou passando necessidade, vou ter que vender essa casa, vou ter que morar debaixo da ponte. Vamos dar um exemplo. Dag, eu estou junto. Né, Marizinha? Eu estou junto. Porque Marizinha está assim. O homem quer saber que você está junto. Isso é importante para ele. Uma das maneiras da mulher ajudar o homem é apoiá-lo nos seus projetos, respeitá-los. Depois, Vanilda agora vai falar um pouquinho sobre respeito. Deixa eu só falar mais um pouquinho. Elogio. Elogiar. Às vezes, como que você vai cooperar para o seu marido ser um empreendedor? Cooperar, ser leve com ele para que ele fique livre para fazer essas coisas, porque a mulher pode ser um peso. Então, ele faz alguma coisa, o Dag faz uma coisa, e eu já sei que ele está esperando que eu fale. Aí eu viro para ele e falo, irmão, legal aquilo que você consertou lá, ficou ótimo. Ficou mesmo, não estou mentindo. Mas eu podia não falar nada. Mas quando eu falo, eu vejo que Sara, eu estava lá viajando, né, no aniversário do Dag, Sara mandou um WhatsApp bem com uma cartinha assim, ao pai, não sei o quê. Nossa, esse homem chega...
flutuou, mas porque ele vive de elogio. O homem é assim. Quando uma mulher quer ter uma visão diferente do homem, ocorre uma divisão. Imagine um barquinho, a mulher remando para um lado e o homem remando para o outro. Os dois, cada um remando para o outro. Esse barco não vai sair do lugar, gente. Então, nós temos que ter a mesma visão, estar junto na visão, né? Em Lucas 11:17, diz assim... E eu quero dizer que essa mulher não entendeu o propósito de Deus, que eu vejo muitas mulheres competindo com os homens, querendo competir, né? Tudo bem, às vezes uma mulher ganha mais do que o homem, não é esse o problema, é o coração de competir, né? Mas conhecendo ele, o que se lhes passava pela mente, afirmou-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma que uma casa dividida contra si mesma ruirá. Agora, uma outra coisa que eu quero que a Vanilda fale, que eu acho extremamente importante, é o respeito. Essa questão do respeito, e muitas vezes nós estamos desrespeitando o nosso marido sem perceber, né? E o desrespeito acaba com a autoestima do homem. Muitas vezes as mulheres falam: meu marido não decola na igreja, não decola no sentido de estar na frente, não decola no trabalho, mas também nós estamos desrespeitando, às vezes até sem perceber, colocando um peso sobre ele, sendo pesada, né? Exigindo dele coisas, né? Muitas vezes eu vejo essa mulher que eu falei queria ter coisas em casa, ela queria ter coisas, mas o marido não, mas esse trabalho é seu, eu quero ter coisas, exigindo. Aí o homem, o que ele vai fazer? Porque ele foi feito para completar a mulher, então ele vai trabalhar horas e acabou para dar à mulher aquilo que ela quer, porque o homem pode parecer que não, mas ele quer que a mulher seja feliz. Isso está no coração dele. Pode parecer que não, porque muitas vezes a mulher fala: ele não está querendo, mas está. Só que você está exigindo dele algo e não está cooperando para ele ficar livre, né? E na verdade, o homem tem uma necessidade de ser aprovado pela mulher que ele ama, né? Ele sempre quer se afirmar, e aí sempre quando a gente dá um ok, ele sente cheio de poder e autoridade, né? Então, essa questão que a Márcia está falando é muito importante, nós termos esse tipo de atitude com os nossos maridos, né? Então, tem mulher também que a gente ouve falar assim: nossa, meu marido é tão calado, não fala nada, está estranho, tal. Mas, às vezes, você não deixa ele falar. E quando ele chega para falar com você, você não ouve, porque o assunto não te interessa. Então, todo o assunto dos nossos maridos tem que interessar a nós. O Rani me mostra uns negócios de máquina lá, gente. Olha, um barulho, uns negócios que dói o ouvido. Eu fico lá do lado ouvindo. Aí eu falo: vai ficar muito bom, tal, né? Eu não sei o resultado final, mas eu confio nele. Eu sei que Deus deu um dom para o Rainer fantástico. Ele fala assim que ele não ganha dinheiro fazendo máquinas, ele ganha dinheiro vendendo ideias. E, às vezes, chegam uns clientes lá e falam assim: Rainer, você faz não sei o que? Eu faço. E ele faz mesmo, entendeu? Porque ele consegue imaginar toda a necessidade da pessoa. Então, assim, é muita criatividade, né? E, para acompanhar isso, você tem que acreditar nisso. Então, nós temos que acreditar nos nossos maridos. Mesmo quando eles sonham alto. Sonha alto, tal, você vai junto e depois traz para o chão de novo, né? E vai dar tudo certo. Sobre respeito, eu acho que, depois do que a Márcia falou, dessa toda da queda, da criação da mulher, do homem e tal, de entender esse propósito, inclusive ela falou sobre Morris Monroe. Olha o que eu estou lendo. Eu leio esse livro assim, pelo menos uma vez por ano. Esse livro aqui. Eu acho ele fantástico. Entendendo o propósito e o poder das mulheres. Ele é maravilhoso. Eu acho que ele está esgotado, esse livro, mas, às vezes, não sei, em algum lugar se acha. Bom, sobre respeito, entendendo o propósito e o poder das mulheres.
Acho que uma vez por ano eu leio ele. Ele é um de cabeceira, ele já fica separadinho lá na minha estante. Então, eu vou usar Efésios 5:33. Portanto, cada um de vós... portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como você mesmo. Está falando para o homem, esse versículo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. É interessante isso, né? O homem tem que amar a mulher. Isso aqui está bem claro. Porque a mulher, Deus entendia tudo do homem e da mulher. Ele entende essas coisas. Cada detalhe. Então, qual a nossa necessidade maior como mulher? Não é ser amada? É ser amada. E o homem, a maior necessidade que o homem tem é de ser respeitado. Então, na verdade, o homem ele tem tanta necessidade de ser amado que a coisa mais atrativa para ele não é nem seu físico, nada disso. Mais atrativo para o homem é seu respeito, a sua personalidade, a sua atitude, é o que ele mais preza. Isso cativa o homem, né? Então, se você faz toda essa parte, tem essas características, atrai o coração do seu marido, né? E eu até anotei um negócio aqui que fala bem assim, que respeito, em latim, significa olhar outra vez. O que a gente olha outra vez? O que a gente olha de novo? Quando é alguma coisa muito importante, que a gente gosta muito, né? Então, tudo que a gente tem que olhar de novo é porque é algo que tem muito valor, ou que é muito importante. Então, a origem do respeito é isso. É você olhar de novo. Olha a importância disso. É muito sério, né? E aí eu coloquei uma frasezinha bem assim, ó. O respeito vem embrulhado num lindo papel de palavras bondosas, meigas e amarrado com o maior laço do espírito, que é o amor. Então, esse é o respeito. É você, doce, sempre meiga, bondosa, né? E a maior expressão disso tudo é o amor do Senhor em nós, que a gente consegue. Um pontinho sobre respeito. Eu coloquei aqui, aceitá-lo. Aceitar o seu marido como ele é. Quando você namorou com ele para casar, o que você viu nele? O que te atraiu? Algo muito bom te atraiu. Ninguém casa com uma pessoa que não atrai. Você não aceitou ele por qualquer motivo. Você aceitou por alguns motivos. Então, quem tem alguma dificuldade, traz a lembrança que Deus vai falar, né? Ou então vai voltar e resgatar o que foi perdido, né? Então, uma das coisas de aceitá-lo como ele é, que eu coloquei aqui, não tentar mudar o jeito dele ser. A mulher tem mania de querer mudar o homem. É a competição, exatamente. Então, assim, você casa com o cara, você ama o cara, você gosta do cara, e aí você quer mudar o cara. Dá para entender isso? Mas é um espírito maligno do mundo. É a queda, é o pecado que entra e a gente tenta mudar, né? Então, na verdade, nós precisamos vigiar nossa mente sobre essas coisas, né? E olhar para os nossos maridos e falar, esse é o homem que eu escolhi e vou viver com ele, né? Ele é dessa forma, é assim. O que for pecado, a gente vai tentar exortar em amor. Nós somos irmãos e a palavra fala sobre isso, né? Instruir de alguma forma, mas não querendo que o seu resultado seja dado, mas o resultado de Deus na vida dele, né? Então, outra coisa que eu coloquei, não compará-lo com outro homem. Eu vejo muitas mulheres falando, nossa, o fulano de tal é maravilhoso, é não sei o que, tal. De cara você está dizendo que o seu não é. Entendeu? Então, assim, isso é desrespeito com o seu marido. Você não aceitá-lo do jeito que ele é. Você comparar com o outro que conserta. Meu marido é maravilhoso nesse sentido, de consertar tudo quanto é coisa, gente. Tem gente que fala, nossa, queria um marido desse. Não tem problema, pode convidar para a sua casa que ele vai consertar a sua tomada, seu chuveiro, vai incentivar o seu marido. Mas cada um tem um dom, gente. O Senhor nos chamou para sermos diferentes. Já pensou se todos fôssemos iguais? Não teria os criativos da vida, né, e as descobertas, né? Então, assim, nunca pode comparar o seu marido com outro.
com outro homem. Nunca. Ele é o seu marido. Ele é aquilo que Deus te deu e que você aceitou, né? Então, outro ponto que eu coloquei, não criticar. Eu vou falar uma coisa. Eu faço comentário, mas em seguida eu faço elogio. Entendeu? Tem coisas que a gente vê que está errado. Então, você pode falar, mas sem jogar crítica e cobrança. A cobrança para um homem destrói o homem, né? A autoestima, porque ele precisa que você ajude ele a ser elevado. É uma necessidade do homem ser admirado. Então, se você critica, você vai anulando esse homem, né? Então, sempre quando tiver alguma coisa para falar, fala, mas elogia. Ou elogia, depois fala. O Rainer já fala o contrário. Sempre você elogia, depois você bate. Mas a gente tem um outro jeitinho, né? A gente é mais imediatista, então a gente primeiro fala, depois a gente elogia. O importante é o coração. Outra coisa é aceitar suas fraquezas e valores. Nós precisamos ver as fraquezas dos nossos maridos, aceitá-las e ver os valores também. O que for fraqueza, nós vamos entrar junto. Em oração, em conselho, incentivando, todas as formas que a gente conseguir, que a gente sabe, né, que é para ser feita. Então, e os valores, tem que valorizar. Você tem que falar assim, não, isso aqui é bom. Nossa, isso aqui você é bom demais, entendeu? E o homem precisa dessas coisas. Você já viu falar com o homem que ele é forte? Gente, ele começa a arrancar até a mesa do lugar. Estou falando sério. Vocês já repararam isso? Você fala assim, nossa, você está forte, hein? Ele vai arranjar alguma coisa para levantar, para mexer, qualquer coisa. Faz parte da natureza do homem. Ele é o provedor, ele é forte, ele é bruto. Então, o Senhor construiu ele assim, né? E aí, uma outra coisa que eu coloquei, ele precisa se sentir importante e aceito. Está dentro dessas coisas, né? Outra coisa, que eu acho uma das maiores faltas de respeito. Você falar mal do seu marido. Falar mal do marido é falar mal de você mesmo. E é você declarar que o Senhor é incompetente para corrigir a vida de vocês. Amém. Então, eu acho isso uma das coisas mais sérias. Eu acho que nós podemos chegar, Márcia é uma mulher madura, eu estou com essa dificuldade com meu marido. Se vocês podem me ajudar, olha a diferença. Você pode falar assim, mas fulano não faz nada, fulano não sei o quê, não, é irresponsável, não sei o quê. Gente, isso destrói. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes é não falar mal do marido nunca. É nunca. A palavra para isso é nunca. Em hipótese alguma, é nunca mesmo. Entendeu? Essa parte é muito importante, porque assim, nós temos pessoas com quem podemos compartilhar, né? Então, aquela pessoa que pode te ajudar, vai orar comigo, pede conselho, mas não fale. Muitas vezes, até no meio do corpo. Você já sabe tudo do marido da outra. Ela é a vítima, ele é o carrasco. Gente, isso aí não é o projeto de Deus. Né? A Vanilda falou assim, Deus não nos criou para mudar o nosso marido, para amar o nosso marido e respeitar. O outro ponto, eu perdi. O outro ponto é admirá-lo. Isso é uma forma que o homem se sente respeitado. Quando você admira seu marido, ele se sente respeitado, né? Fala da beleza, fala que ele é forte, fala que ele é inteligente, sem falsidade. E eles são. Vai dizer que não é? O meu marido é inteligentíssimo. Para mim, ele é bonito, senão não teria escolhido. Né? Da inteligência sobra, ali sobra. O que tem de zóio entra. O que tem na cabeça do Dag tem no olho do Rani. Criatividade. Tem várias coisas, cada um, né? Eu coloquei coisas do meu aqui, né? Mas, assim, criatividade, integridade, né? Fala de como ele é temente ao Senhor, como ele é um homem do Senhor. Não, estamos juntos. É porque, falar em criatividade, agora Dag resolveu ser artista. Então, está criando várias peças lá. Mas, gente, fotógrafo também. Eu só elogio. Mas é de verdade, ele é um artista mesmo. Mas, assim, eu vejo quanto ele chega. E aí, Loura, o que você achou? Aí eu, nossa, tá lindo.
Inclusive, essa aqui é minha, eu quero para mim. Sabe, o homem precisa disso. Então, agora ele tá surgindo nele isso. Todos os homens são criativos. Muitas vezes o que acontece é que as coisas acabam podando a criatividade. Entendeu? O mundo. Outra coisa, continuando, né, cada uma sabe do que o marido necessita e os dons que ele tem. Então, eu acho que isso é uma forma muito legal da gente fazer. Eu sempre faço. Um dia eu fiz elogio do Raine, numa hora, gente, não posso nem contar que hora. Aí ele falou assim, não entendi nada, você tá doida? O que aconteceu? Você começou a falar daquele negócio, não sei o quê. Mas, gente, isso é muito legal, não sei, na hora, sabe? O Espírito Santo toca assim, você fica tão feliz com a pessoa ali, né? Você gosta tanto de estar com ela, que você vai falando. Isso é muito legal. E os nossos maridos sabem como nós somos verdadeiros, né? Então, assim, e tem coisas que eu quero animar vocês. Eu não sou melosa. Quem me conhece sabe que eu sou muito prática, assim, não sou muito melosa, né? Tem coisas que eu precisei desenvolver na minha vida. E tem coisas que eu preciso me vigiar, entendeu? Então, eu acho que isso também é uma dica importante e faz parte, porque inclui o respeito que nós temos por eles, né? A questão da admiração, a questão de ser provedor, isso tudo, né? Então, tem coisas que nós não temos, aquele dãozinho, mas a gente desenvolve, né? Vai aprendendo no Senhor, aos pés do Senhor e obedecendo a palavra. Amém? Eu li num livro um negócio muito legalzinho que eu gostaria de colocar. Fizeram uma entrevista com a esposa do Albert Einstein e aí eles perguntaram bem assim, e aí, o que você acha, o que você entende sobre a relatividade? Aí ela deu um sorrisinho e ela falou bem assim, nada. Mas eu me lembro muito bem quando ele senta e toma o chazinho dele. Então, olha só. Lembra da cervejinha? Lembra da cervejinha? Aquilo ali é a maior demonstração de amor e de apreciação dela para com o marido. Isso é um respeito. Porque como que você lembra do seu marido? Quais são os momentos? Né? Às vezes você não precisa saber tudo que ele sabe. Eu não sei metade do que o Raine sabe. Mas eu me esforcei muito para saber também. Se você me perguntar um monte de coisa, eu sei um monte de coisa. Mas, assim, e me esforço até hoje. Agora, então, que eu estou fora lá, né, Sara? A gente se esforça. A Sarinha está mandando ver também, joia, né, Sara? Mas, assim, então, olha só. Olha o amor nas palavras dela. Não, sobre relatividade, para mim não é importante. Tipo assim, não estou. É importante para mim, é que ele sabe isso tudo, mas eu fico apreciando ele tomar o seu chá. Achei fantástico essa entrevista, porque demonstra todo o amor, né? Toda a dedicação, toda a expressão de você admirar o homem que você ama, né? Outra coisa é sobre encorajar. Eu sou uma das maiores encorajadoras, assim, porque eu encorajo muito meu marido. É o que a Márcia falou. Márcia também a gente é muito... assim, porque tudo que o Raine fala, eu encorajo. Vou fazer não sei o quê. Vai. Não vou contar uma coisa aqui. 2 anos atrás, nós fomos... aquela foto linda do meu marido lá, foi lá, o pessoal falou assim, nossa, ele estava... Devia ser algum, assim, Hollywood e tal. Aí eu falei com a irmã, foi em Chicago, porque ele estava igual um galã mesmo, né? Mas, uns 2 anos atrás... Nós fomos numa feira. Um cliente de Raine ficou incentivando o Raine a expor em Chicago. Só que a gente não sabia como que era, como que ia ser, aquela coisa toda. E nós fomos. E quando fomos eu, ele e Vitor. Vitor estava solteiro, estava perto de casar e tal. E quando nós chegamos lá, gente, tudo muito difícil. O stand era horroroso. Tudo de última hora. Não tinha nada para alugar. Tudo que você alugasse, ia alugar uma cadeira. $250. Se alugar uma TV... $400. Nós compramos uma TV por, tipo, $80 e o aluguel era 400. Então, uma loucura. E estava assim, um dia antes. E quando o Raine e Vitor chegaram lá, de imediato, os dois falaram bem assim, gente, vamos embora, isso aqui não é a cara da nossa empresa. Porque toda vez que a gente expõe, os estandes são imensos, né? Aquela coisa toda, tal. E aí, não, vamos embora. Eu falei, peraí. Nada disso, nós não vamos embora. Nós vamos ficar, porque a gente falou que a gente vinha. E vocês estão acostumados. Eu falei, está tudo pronto, tal. Não, mas Deus trouxe a gente aqui para estar aqui. E vamos ficar. Aí eles pensaram direitinho, porque na hora eles estão assim, eles iam embora.
Ia para o hotel, ia passear, fazer outras coisas, eles não iam expor. E foi tremendo, porque nós ficamos lá os 4 dias. Rani fez um monte de contato. Foi a primeira porta que a gente teve maior assim. E foi tremendo. Mas, assim, se eu na hora não tivesse encorajado, né, e tipo assim, é um desafio, mas eu vou junto. Não, meu marido recuou, mas eu vou empurrar. E eu empurrei mesmo, entendeu? Tem hora que a gente tem que empurrar o nosso marido. Não, vai que vai dar certo. É o que você falou da máquina, né? 250, pede mais, não sei o quê. Então, tem hora que, quando Deus coloca a certeza em nós temos que fazer, né? Quando a gente compreende quem nós somos. Amém. Amém. Às vezes a gente acha que a nossa palavra não vai fazer diferença. Porque eles são muito bons, eles são fera. Então, eu já tive esse sentimento assim. E depois me arrependi de não ter colocado o que eu pensei. Para achar que ele já sabe, ele é o cara e tal. Amém. E aí a gente acaba deixando de cooperar, né? Então, Eu vou pegar esse ganchinho aí, que eu lembrei de uma coisa que eu deixei de falar. Mas nós temos que ter discernimento. Teve uma situação, uma vez, que Dag foi resolver uma situação com um irmão, e aí ele chegou, me contou. Ele falou, você acredita, Loura, que a esposa do o irmão estava cheio de dívida, ela assinou a hipoteca da casa. Falei para ela, Márcia jamais assinaria. Sabe? Às vezes, nós mulheres, nós precisamos ter o não também. Chegar e falar assim, não, isso aqui não. Eu não creio nisso. Você pode até fazer, mas eu não estou junto. Isso aí ele pesa neles. O Dag que brinca. Que, Vanilda, você faria isso? Eu, não. Aí ele começa a ficar rindo, né? Porque ele me conhece muito bem também, né? Então, assim, quando eu tenho a certeza das coisas do Senhor, eu não volto atrás, assim, não recuo. Eu encorajo. Se ele disser não, eu também fico junto. Eu não vou me dividir. E se tiver que ter um prejuízo, perder tudo, eu estou junto. Qual o problema de ter ou não ter? Quem dá é o Senhor, né? E tudo que nós temos é o Senhor. E o que nós temos é propósito de Deus para ser cumprido aqui na terra. A gente não pode esquecer disso. Quando a gente trabalha, o nosso marido trabalha, é bem-sucedido, quem está dando é o Senhor. Amém? E isso tem um fim para o Senhor. Há momentos de crise que nós vamos ter que animá-los, vamos ter que encorajá-los, vai ter que um momento vai ter que chorar junto, mas uma coisa é certa. A gente nunca pode esquecer que ele é sempre o mesmo homem. Ele é o mesmo homem. Se ele fracassou, não significa que ele é um fracassado. Ele é o mesmo homem. Né? Se ele foi bem, não significa que ele é... Não, ele é o mesmo homem. Assim que nós temos que olhar os nossos maridos. Né? Em todos os momentos, principalmente os de crises. As mulheres têm dificuldade com crise, né? Eu não tenho. Hoje eu não tenho crise, mas já tive muita. Financeira, emocional. Quem conhece a minha história sabe. Mas não tem crise, gente. Nós somos sempre os mesmos. É nesse momento que a gente tem que saber quem nós somos. Ter convicção de onde viemos, para que fomos criados e para onde vamos. O nosso sustento é o Senhor. E tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Amém? Eu falo bem assim. Quando o respeito é a chave para você ter o coração do seu marido. A mulher que respeita o marido, ela tem a chave do coração dele. Ele vai ser o confidente, ele vai chorar, ele vai colocar as debilidades, ele sabe que ele não vai ser reprovado, ele sabe que ele vai ser amado. Então, a mulher que respeita o marido, ela tem a chave do coração dele. Amém? Isso mesmo. É isso mesmo, Provérbios 31. E aí tem um Provérbios também 12:4 que fala que a mulher é a coroa do marido. Né? Eu adoro essa parte. Porque também ele pode continuar como um homem qualquer, mas ele pode se tornar um rei. Né? Então, depende muito do papel da mulher. Né? A mulher, ela tem o poder de influenciar. A mulher influencia. Eva influenciou. Deus criou, porque isso... Uma vez eu fiquei pensando nessa palavra, dá a impressão de que influenciar é sempre por mal. Eu falei, não, agora eu adoro essa palavra, porque influenciar é algo bom.
né? É algo que empurra, é algo... Então, assim, a mulher, a gente tem um poderzinho de dar uma influenciadinha, para o mal também, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas tem. Mas, assim, influenciar, a mulher é muito forte nisso. Então, eu acho que quando a mulher se põe com o coração no Senhor, ela vai levantar o marido todo o tempo, né? A mulher, ela é a âncora, ela empurra, ela levanta, né? E, para finalizar, a minha parte. Não, essa parte. Eu vou. A Márcia gosta da minha da historinha. Mas antes, deixa eu só falar uma coisinha mais. A unidade. Na unidade, Deus trabalha. Quando a mulher divide com o homem, Deus não trabalha. Eu vi casos, assim, vários casos, não dá tempo de comentar, né? Mas eu vi casos assim, de o casal que estava para vender um negócio não conseguia. Quando os dois entraram em conjunto, na outra semana vendeu. Quando ele estava desempregado, quando os dois uniram o coração, na outra semana o emprego veio. Coisas desse tipo e outras coisas, né? Tem versículos sobre isso que nós temos que andar unida com os nossos maridos. Amém. Termina aí que eu quero depois passar. Isso é uma só carne, né? É lá do princípio de Gênesis, né? É toda a criação. Ela gosta da historinha. Eu não sou piadista, eu sou super séria por conta da piada, e Raine fala que eu estrago todas. Que eu conto o final, não sei o que, tal. Quem conta piadinha lá em casa é Raine. Mas eu li isso num livro também. Estava lá Barack Obama e a esposa num restaurante, e aí chegou o garçom e falou assim com ela: posso tirar uma foto com a senhora? Aí ela: pode. Aí ela foi, saiu, tirou a foto, fez toda a pose e tal. Aí ela voltou para a mesa, aí falou assim com o Obama: sabe quem ele era? Ele era meu namoradinho na juventude. Aí ele falou: ah, então você seria a esposa do garçom? Ela: não, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, eu gostei muito, porque com quem ela casasse, ela seria a mulher perfeita, né? Para poder incentivar e dar corda para ele ser, né? Foi só uma ilustração, mas eu achei muito legal. Isso aí descreve realmente o propósito da mulher, né? Como já está terminando o tempo, nós queríamos passar Todas aqui assistiram Mentes que Brilham? Não, A Mente Brilhante, aquela história do homem que... Quem não assistiu? Você não... Depois assiste, tá? Quem não assistiu. Deixa eu só dar uma... Ele era esquizofrênico, ela casou com ele, ele é um matemático famoso, morreu agora há pouco tempo. Oi? Assistiu? E ela casou com ele sem saber que ele era esquizofrênico. E ele deu tilt, né? Então teve que ser medicado. E a medicação acabava com a criatividade dele. Então vai chegar esse ponto que o médico falou para ela assim: ele tem que ser internado, ele tem que tomar a medicação. Aí ela vai até ele, e essa parte eu vou passar aqui, e depois eu explico. Tá vendo, Jorge? Vou ligar para o Rosen se você tentar me matar. Sabe o que é real? Isso. 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 Isso é real. Talvez a parte que separa a realidade do sonho não esteja aqui. Talvez esteja aqui. Eu preciso acreditar que o que é extraordinário é possível.
Esse pau será que dá de um gravador? Muito obrigado. Eu sempre acreditei em números, em equações e na lógica que leva à razão. Mas depois de uma vida em tal busca, eu pergunto, o que é mesmo a lógica? Quem decide o que é racional? Tal busca me levou, através da física, da metafísica, do delírio e de volta. Então eu fiz a descoberta mais importante de minha carreira. A descoberta mais importante de minha vida. É somente nas misteriosas equações do amor que alguma lógica real pode ser encontrada. Eu só estou aqui esta noite por sua causa. Você é a razão pela qual existo. Você é toda a minha razão. Obrigado. Ele ganhou o Prêmio Nobel, né? E ele, para quem não assistiu, ele esquizofrênico, ele parou de tomar o remédio e ficou consciente com a criatividade e venceu. Mesmo vendo as pessoas, né? Ele permaneceu e com a criatividade ele ganhou o prêmio. E tem mais umazinha só para finalizar, ainda tem tempo, né? Faltam uns minutinhos. É aquela Anne com E, né? Não sei se alguém assistiu esse. Assistiu? Tem uma parte que esse casal era rico da época e eles perderam tudo porque ele entrou num negócio de um ladrão, roubou tudo. Aí nós achamos interessante, né? Até a minha norinha que me deu essa dica. Ele era ambicioso, né? E vai ver essa parte sobre a unidade da mulher. Eles perderam tudo, né? Podemos conversar, por favor? Se puder renunciar aos feridos no ato. Existe muito estresse e muita raiva nessa casa. Se não pararmos de sermos inimigos e começarmos a conversar um com o outro, vamos estragar nossas meninas. Não sou eu que estou bancando o Sargento Durão com elas. Eu sei que eu tenho minha participação nisso, mas isso não muda o fato de que precisamos conversar. Sobre o que é que você quer conversar, querida? O que você gostaria de me forçar a dizer em voz alta na sua frente? Que eu sou um tolo? Que eu estou envergonhado? Que eu cometi um erro imperdoável? Sim. Porque então eu poderia dizer que eu teria concordado com você. Se você tivesse me perguntado o que eu achava sobre o ouro ou a ideia do investimento, eu teria concordado. E então teríamos sido tolos juntos. Mas você insiste em carregar tudo isso sozinho. Antes e agora. Eu só queria fazer algo que importasse uma vez nessa minha triste e irrelevante vida. Eu não quero que não cometamos erros. Eu só quero estar incluída. É só isso, gente. Então, que fica aqui que nós precisamos conhecer o nosso propósito, né? E nós temos toda a capacidade de ser a mulher que Deus quer que sejamos. Amém? Aí agora eu queria saber se tem alguma pergunta, se a gente pode, se alguém quer falar alguma coisa.
eu tenho 34 anos de casada. Já passei por muitas coisas, mas de uns 3 meses para cá, Deus tem feito algo, exatamente isso que vocês compartilharam comigo e com o Marcinho. Eu nunca fui companheira do Marcinho. Marcinho viajava, ia para a fazenda, eu nunca acompanhava. Sempre parava em Manhuaçu e ficava na casa da minha mãe e nunca acompanhava. E de uns 3 meses para cá, eu comecei a ser parceira do Marcinho. Algo que é sobrenatural, eu não dei conta do que eu estava fazendo. Verdade, eu não dei conta e comecei a acompanhar o Marcinho. Gente, mudou a história do meu casamento. Tem mudado mesmo. Tem 3 meses que a gente não briga, tem 3 meses que a gente comunica, tem 3 meses que declaração de amor. Nós estamos vivendo uma paixão que parece que foi na época do namoro. Nós temos vivido experiências lindas. E é isso aí. Eu passei a respeitar o Marcinho, eu passei a honrar o Marcinho, a admirar o Marcinho, a cooperar com ele, intercedendo com ele. Semana passada nós fomos numa fábrica lá em Itajubá, e nós estávamos no hotel e o Marcinho muito em crise, e eu assim estimulando o Marcinho, ele mal e Deus assim trabalhando no meu coração de valorizar o Marcinho, e ele tem falado que eu sou uma pérola, que eu sou um presente de Deus na vida dele. Gente, exatamente o que vocês ministraram, Deus tem feito no meu relacionamento com o Marcinho. Alguém mais? Tá bom, irmãs. Então, muito obrigada pela paciência de vocês de estar aqui com a gente, tá? Então, estamos livres agora.